Amada Igreja, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. O texto base desta mensagem está no livro de Números, no capítulo 11, do versículo 4 ao 6, que diz assim: Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça, e que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. Amada Igreja, nessa passagem mostra que os israelitas, o povo do Senhor, deram atenção à voz do engano e inflamaram seus corações com o pecado da murmuração. Eles não aceitaram o maná, o pão do céu, que simbolizava o próprio Senhor Jesus. Ao invés disso, rejeitou o melhor que Deus havia lhes dado naquele deserto. Podemos trazer este mesmo raciocínio para a Igreja quando entendemos que o Senhor Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o pão da vida, como está na passagem no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35 e o 38, que diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E no 38 que diz: Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Então, amada Igreja, que vivamos na palavra, que vivamos o que pregamos, que vivamos em Cristo Jesus, como está na passagem em 1 João, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Amada Igreja, que clamemos ao Senhor com o coração aquebrantado, em arrependimento das nossas falhas, erros, dos nossos pecados, como está no Salmo 34, versículo 18, que diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amada Igreja, nos Salmos 147, no versículo 12 ao 14, diz assim: Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali. Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo. Amada Igreja, a palavra aqui fala para reforçarmos os portões da cidade. Esta cidade sim é o nosso coração. E o reforço são as brechas que devem ser fechadas pelo poder do sangue do nosso Senhor Jesus. Pois no versículo 14 diz: Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo. Amada Igreja, o nosso melhor trigo Deus já nos deu, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Ele é o nosso melhor trigo, o pão da vida. Ele é o caminho, é nossa salvação. Como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 20 ao 26, que diz assim: Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com o coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas, com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem.
Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Amém, amada igreja? Que trilhemos em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, buscando viver uma vida em santidade diante do trono de Deus. Amém? Shalom, Shalom Adonai.